Gente, vocês estão felizes? Oh, bom demais, tome seu lugar, fica à vontade. Cara, que louco, velho. Nossa, a última vez, na verdade, a última vez não, a primeira vez que eu ministrei, né, baby, no Influa Day lá em Sanja, foi nesse mesmo estilo, assim, de arena, sabe? E era aquele desafio, galera, de meu Deus, você fica meio tonto, mas eu vou virando aí, então de vez em quando, se eu der muitas costas pra vocês, vocês falam, mano, vira um pouquinho pra cá e a gente vai trocando uma ideia. Gente, meu nome é Felipe, eu sou ali do Influa de Sanja. Cara, na verdade eu só falei a cidade porque é aqui eu moro, né? Mas nós somos do Influa no Brasil, nessa terra, nesse mundo. Cara, Influa não fala sobre uma cidade, né, galera? E cara, a gente tava trocando essa ideia ali, né, Gabi? Cara, que coisa poderosa isso que Jesus tem feito, galera. Mano, Jesus tem preparado, sabe? Uma geração, cara, pra tocar ainda mais forte, sabe? Porque talvez em algum momento, pode ser, sabe? Que em alguma estação, ou sei lá, em algum mover, pode ser que você já ouviu, tipo, não, mano, eu sou daqui, eu sou de lá, vou ficar aqui só na minha galera. Mano, essa estação foi incrível. Jesus nos consolidou, nos empoderou, nos fortaleceu, mano, nos amadureceu. Mas cara, nós já fomos ministrados sobre isso. Agora é hora de vazar, galera. Agora é hora de vazar, porque tem um povo aí fora, sabe? Que tá precisando, cara, ouvir a verdadeira mensagem. E essa verdadeira mensagem eu e você, nós já temos e nós já carregamos. Então nós precisamos anunciar. Então deixa eu te falar, se você hoje está aqui, cara, não foi uma coincidência, não foi, poxa, não tinha nada para fazer, vou ver, mano, tem uma arte vermelha meio colorida aqui, que é isso? Vou lá para ver. Não, mano, Jesus, ele marcou esse dia hoje para mim, para você, para Tremembé, para Caçapava, mano, para Taubaté, para São Paulo, cara, para nós todos. Cara, eu tô feliz demais, eu quero honrar aqui primeiramente essa casa, Gabrielzinho, Caroline, cara, obrigado, mano, a gente brinca com isso sempre, né? Mano, vamos lá fazer alguma coisa e tal. Mas, cara, era hoje. Eu creio que Jesus preparou esse dia para nós hoje, cara. Então, obrigado, mano. Quero honrar vocês. Eu sei que tem outros líderes aí. Quero honrar todo mundo. De Tremembé, de todas as outras cidades aí. Cara, que alegria nós estarmos juntos. Eu tô feliz demais, cara. Ainda mais depois do jogão de ontem, né, gente? Quem viu o jogo aí? Mano, quem não viu todo o jogo até o final, mano, certeza que é mais de 30, velho. Certeza. Amor, você tava dormindo, a Monique? Nossa, amor, nem... Teve uma galera aí que falou, mano, acordei com o grito do gol. Eu falei, mano... Mas Jesus vai renovando as forças, né, velho? Jesus vai renovando ali. Por isso que ela não é GC da base. Ela é GC dos casados. Que é boa. Bom, palmas aí pro GC de casados aí, ó. Isso daí tá sendo derramado pra todo canto, hein, gente? Base GC de casais aí. Tá movendo, Jesus está fazendo essa nova estação. Eu estou sabendo que aqui em Mogi também Jesus já está agitando um rolê insano aí, ó. Tem uns caras aí, tem umas meninas aí. E, gente, tudo isso fala sobre uma resposta, cara. Sobre uma resposta que nós precisamos, sabe, estar disponíveis a viver, a dar. O Senhor, Ele não depende de mim, de você, para fazer qualquer coisa, cara. Tem todo mundo aí. Mas há uma coisa que é sobre o privilégio de fazer parte. E isso eu e você, a gente não pode, cara, deixar passar, mano. Porque a nossa vida, ela foi feita para isso, certo? E eu quero falar um pouquinho disso com vocês. Como eu já disse, hoje, cara, nós estamos muito felizes. Viemos com a nossa galera aqui de Sanja. E é muito bom, cara, estar com vocês. E orando essa semana, né? Orando esses dias, né? Não somente essa semana. Mas o Senhor tem colocado algo no meu coração. E pode ser que seja, poxa... parecer algo simples, mas eu creio que é algo, sabe, que o Senhor tem cara, fortalecido em mim, porque há um pessoal aí fora que precisa muito dessa porção que nós carregamos aqui dentro. Que é sobre a identidade que Cristo nos deu, sabe? Que é sobre a identidade que Cristo deu sobre essa cidade, cara. Hoje, depois de um tempo, nós estamos voltando com os cultos aqui em Mogi. Mano, cadê a galera de Mogi? Dá um salve aí pra ele. Tá tudo meio misturado. É isso. Galera de Mogi, eu quero profetizar sobre a vida de vocês uma nova estação, mano. Uma nova colheita, cara. Tudo aquilo que vocês viveram foi poderoso, foi incrível. Mas deixa eu te falar, tempos melhores, tempos ainda mais fortes, sabe? Tempos ainda com mais fome e mais sede, mano. Jesus tem sobre vocês. Cara, tudo que vocês passaram, tudo que Jesus fez acontecer, cara, Ele jamais perdeu o controle. Tudo isso é para criar uma maturidade, uma casca um pouco mais grossa. Porque deixa eu te falar, o caldo vai ficar ainda mais grosso. Então, mano, se você tá aqui, nós estamos juntos... Conte com a gente. Fica um pouquinho grosso, mas a gente toma uma sopa junto, né, Gabriel, que tá falando? E, gente, eu quero ministrar isso com vocês.
E não só sobre a galera de Mogi, mas sobre todas as nossas igrejas por aí. Cara, abra a sua Bíblia. 1 Pedro. Pedro 2. Deixa eu só ligar o tablet aqui, gente, que eu já comecei no fervo aí. Ô, eu sou meio acelerado, viu, gente? Qualquer coisa, vocês falam, Lipão, repete aí. A galera de San já meio conhece. Eu já estou um pouco mais tranquilo, porque antes eu ia beber água e falava, mano, vou tomar uma aguinha. Eu falei, mano, tá de boa, pode tomar. Então agora vocês viram que eu tomei água sem avisar. Mas, gente, 1 Pedro 2, 9. Eu quero ler essa palavra com vocês. Cara, Pedro estava encorajando os irmãos da Capadócia, sabe? Eles estavam sendo, digamos ali, perseguidos. Estava bem complicado ali, sabe, a situação naquela cidade. Mas Pedro escreveu uma carta, cara, para aquela galera, falando para eles sobre a vida com Cristo, sabe? Sobre a esperança, sobre a força, sobre a identidade que o Senhor já tinha estipulado para cada um deles, já planejado. E essa mensagem, ela é insana, cara, ela é linda. Ela fala assim, Pedro 2, 9. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo. Mano, nós nem sequer éramos povos. Antes vocês nem sequer eram povos, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Será que você pode agradecer a Deus? Jesus, obrigado, cara. Porque eu não era nada, eu ainda continuo não sendo nada, mas agora eu sou um nada cheio da graça, né? Então, cara, eu sou filho de Deus, eu sou poderoso nele, cara, sabe? Com ele, através dele, mano, sobre as nossas vidas todos os dias, cara. É somente com ele que a gente consegue vencer, que a gente consegue, sabe, passar por tudo aí que tem sobre os nossos dias, os desafios diários, sabe? E aqui eu falo para todos os públicos, né? Porque nós tivemos um culto da base um pouco mais cedo, foi incrível. Chegamos um pouquinho no final aqui. Aí tem a galera da base aí. Aí, ó, tem um pessoal que ficou, mano. A base vem forte, hein? A base tá estourando, galera. Pra cima, mano. A base tá engolindo, cara. Isso é bom demais, cara, porque a próxima geração, essa geração é sobre vocês, não é sobre nós mais velhos, sabe? Não, mano, é sobre vocês, na escola de vocês, sabe? Na família de vocês. Cara, nós temos vivido algo incrível ali em São José, com a base também, mano. Vidas têm sido salvas, famílias têm sido transformadas, então, cara, é sobre vocês também. Não ache, poxa, a gente não sabe falar muito, né? A gente não consegue muito expressar, talvez, o que a gente está sentindo. Aquele negócio que dá... Não, cara. É o fogo do Espírito Santo que já está, sabe, fortalecendo, lapidando o coração de vocês. Para essa cidade, para esse Brasil, cara, para essa nação. E quando Pedro vai escrever essa carta, ele troca essa ideia e fala, mano, peraí. Vocês são nação eleita. Vocês são um povo escolhido, sabe? E uma palavra, cara, que me fixou muito aqui, sabe? É um povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus, cara. Quando a gente vai pesquisar, eu pesquisei, mas não escrevi o nome aqui. Depois a Monique me falou lá. Mas é aquela língua hebraica, sabe? Que fala, poxa, aqui na Strong e tal. Mas eu não sei, nem me arrisquei aqui, tá? Falar para vocês. Mas esse exclusivo, cara, ele vem sobre posse. Ele vem sobre algo que foi comprado com um preço inestimável. A descrição dessa palavra exclusivo na Strong, ela fala sobre isso. E quando ela fala sobre essa exclusividade, ela fala sobre uma possessão, saca? É aquela possessão que fala, mano, é meu, foi comprado, cara. E você sabe por que nós somos comprados. Você sabe qual é o sangue que verteu, sabe, sobre nós, cara. Você sabe qual que foi o preço pago. Nós somos separados, cara. Nós estávamos perdidos, aflitos, mortos em nossos próprios pecados, cara. Cara, eu começo a falar do sangue de Cristo, cara, sei lá, me dá. Se você parar para pensar, cara, se não for a graça do Senhor e a misericórdia dele, sabe, o sangue dele sobre nossas vidas, cara, quem que eu seria, quem que você seria? Nós só estamos de pé, nós só estamos aqui vivendo tudo isso, cara, porque o Senhor, ele derramou, sabe, o sangue precioso dele. Ele era único, cara, mas ele se doou, se fez ser primogênito. Você tá tendo noção que ele falou, não, mano, peraí, você está perdido, mas deixa eu pegar aqui. Eu vou ser o irmão, cara. O filho mais
Cara, isso é lindo demais. Então ele nos agregou a família dele. E esse povo exclusivo, cara, fala separado para alguém, sabe? E quando a Bíblia vem falar sobre essa exclusividade, cara, ela vai logo de confronto àquilo que nós sabemos que o diabo está louco para tirar. Que é aquilo que eu falei para vocês, que é a nossa identidade. Porque a partir do momento que nós somos de Cristo, exclusivos, preparados, sabe? Escolhidos, cara, comprados. Ele também colocou em mim e em você uma identidade que, cara, não é igual a outra qualquer. É uma identidade, sabe, que foi paga, cara, com preço que ninguém mais pode pagar. Essa identidade, sabe, de filho, nós nos tornamos co-herdeiros, cara. Co-herdeiros. E o mais louco é que na palavra de Cristo, cara, está escrito isso, nós lemos isso várias vezes. Mas é isso. O diabo, ele também sabe que essa é o detalhezinho, é a moeda, sabe? Que ele quer talvez tentar fazer alguma troca em algum momento. O diabo tá louco, cara, sabe? Para tentar tirar de nós esse pertencimento, sabe? Esse lugar de acolhimento, a família que eu e você fazemos parte, cara, esse é o plano dele. Porque ele sabe que a partir do momento, cara, que ele tirar a nossa identidade, o que sobra? O que sobra se nós trocamos a nossa identidade, cara? Ué, fica confuso. Na verdade, cara, o nosso ser, a pessoa que ela não encontra a sua verdadeira identidade, cara, ela vive vagando, sabe, inquietações, até ela achar alguma coisa que, cara, vai preencher, mas aquilo que ela precisa preencher, é somente a presença de Cristo que pode preencher. Então não adianta, sabe? Eu tenho certeza, e eu tenho pessoas assim à minha volta, você tem também, pessoas que em algum momento, cara, tá do seu lado e fala, poxa, mano, tô sentindo um vazio, uma coisa estranha e tal. Você olha e fala, cara, eu sei o que precisa preencher aí. Eu sei qual que é o peito que você precisa encostar, sabe? E só descansar, cara, e só chorar, e só falar, sabe, ali confessar, cara. Essa identidade, ela é de Cristo. E Ele deu essa identidade para nós, sabe? Foi de graça, mas para Ele custou tudo, cara. E o diabo tá louco, gente. Aqui, ó, tentando, cara, realmente tirar isso daí do seu coração, sabe? Eu confesso para vocês, porque a gente é jovem, a gente sabe, cara, que por muitas vezes, em algumas situações, sabe, em alguns momentos da nossa vida, eu tenho certeza, sabe, que pode ter passado na sua vida, tipo, poxa, Jesus, mas eu sou seu filho, cara. Poxa, Jesus, eu não gostaria de viver isso, cara. A gente tem uma confusão nesse detalhe, sabe? Porque nós achamos, cara, que a nossa identidade firmada em Cristo, ela vai nos poupar de algo que nem o próprio Cristo foi poupado. Então deixa eu te falar, essa identidade, ela não é um passaporte que você vai viver coisas somente abundantes, incríveis e vai fazer, não, cara. A Bíblia fala, ela nos garante isso, mano. Haverão dias bons, mas haverão dias também difíceis, de enfermidade. Cara, mas em todos os dias, Ele estará comigo e com você, independente de qualquer coisa. É isso que eu e você precisamos, cara, ter cravado no nosso coração, sabe? Ele está com a gente. Quando a gente começa a caminhar pela Bíblia, cara, nós vemos, sabe? A igreja sendo comparada como a noiva de Cristo. Cara, quantos aqui são casados? Levanta a mão aí. Tem uma galera aí. Fala pra mim, os homens aí. Não é incrível quando você vê aquela marcha, aquela coisa, né? Mano, quando abre, não foi desse jeito não, tá, gente? Mas foi... Cara, a coisa mais incrível, eu falo pelo minha própria experiência. Cara, o dia que eu casei, tava lá e, mano, começou a tocar a música. E a Monique entrou, eu olhei e falei, Jesus, cara, era isso, Deus. Agora eu estou começando a entender, cara, o poder da noiva, como ela está linda, como ela está maravilhosa, cara. E é assim que Cristo olha para mim, para você, mano. Peraí, você é minha noiva, cara. Eu estou preparando, sabe, preparando o nosso encontro. Mas você é minha noiva. Quando nós vemos, cara, a Bíblia falar sobre a noiva de Cristo, cara, ela fala sobre um Deus que está desejando encontrar, e deixa eu te falar, eu tenho certeza que nenhum marido aqui, que teve o seu momento ali de ver a sua noiva entrando, olhou para aquele vestido e falou, poxa, o vestido está sujo, nossa, está rasgado o vestido. Não,
se não aconteceu nenhuma tragédia no meio do caminho ali, rasgou na entrada, seja o que for, cara, ela está impecável. E quando a gente olha para a Bíblia e vê Cristo comparando a nós, como a sua noiva, Ele também deseja algo de mim e de você, que nós nos apresentemos a Ele impecáveis. Impecáveis, sem mancha e com a sua identidade permanecida, sabe? A sua identidade firme naquilo que Ele colocou para a gente lá, daquilo que Ele nos deu lá, sabe? A identidade que Ele já cravou em nós. Cara, nós somos a noiva de Cristo. E eu tenho certeza, cara, que esse dia que nós estaremos juntos com eles, cara, será incrível. A Bíblia vai falar em Êxodo 34, porque o Senhor cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Cara, Ele carrega esse zelo no nome dEle, cujo nome é zeloso. Um Deus que tem ciúmes, cara, da sua noiva. Mas não é aquele ciúmes que mata. É aquele ciúme de quem já morreu pela noiva, saca? Talvez é por isso, gente, que a gente possa olhar em alguns momentos pela rua, cara, e ver tantas pessoas, sabe, passando por algumas questões, ou negligenciando, sabe, ou talvez, fazendo escolhas erradas, zoadas, cara. Porque talvez a identidade dela já foi tão deturpada, já foi tão manchada, já foi tão, sabe, ali, sofrida, cara, que ela não percebeu mais que, eu não sou mais a noiva. Cara, quando a gente olha para Cristo, a gente não vê nada mais do que um Deus que ama, cara. Um Deus que não troca aquilo que Ele já desejou encontrar, sabe? E essa é a maior tentativa do mal, cara. Do Satanás, mano. Ele tem, a maior tentativa dele é o quê, cara? Colocar nas nossas vidas artimanhas, sabe? Colocar algumas coisas ali para nos fazer perder, sabe? Essa noção de quem nós somos, da onde iremos estar, sabe? Do preço que foi pago. Ele quer nos distrair. Talvez hoje aqui, em algum momento, cara, possa ter alguém que ainda esteja distraído. Ei! Tá distraído não, né, cara? Vem comigo, mano. Porque o diabo, ele tá louco para que nós, muitas vezes, cara, dentro aqui da casa do Senhor, sabe? Dentro aqui da nossa família espiritual, mano, com os nossos irmãos, com a galera que, cara, a gente pode ser de verdade. Às vezes ainda nós estamos distraídos. Às vezes ainda nós estamos pensando em coisas, sabe, que não tem nada a ver mais com esse momento aqui, cara. Coisas do cotidiano, sabe, coisas que tem tentado roubar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Seja o que for, cara, que talvez o seu coração possa em algum momento nessa noite estar, sabe, ansioso, confuso, sabe, questionando várias coisas, mas como vai ser, o que eu vou fazer e tal. Cara, deixa eu te falar uma coisa, descansa. Descansa, não perca aquilo que o Senhor preparou para nós vivermos hoje em família aqui, por qualquer preocupação que de verdade, cara, não é maior do que o Deus que eu e você servimos, cara. Não é maior do que o preço que foi pago por nós. Então eu não sei como encontra o seu coração nessa noite, cara, mas eu quero te falar isso também, descanse. Não caia na distração, sabe, não caia, cara. Não negocie aquilo que o Senhor, sabe, já entregou para você. Eu conheci várias pessoas e conheço ainda, cara, que em algum momento eu estava sentado e elas estavam aqui ministrando e falaram, e chorava, sabe, cantava e ministrava a igreja, sabe, poderosamente, cara. E hoje, infelizmente, eu oro por elas ainda, mas elas não conseguiram permanecer, caíram em alguma negociação, trocaram, sabe, o que era eterno por aquilo que é momentâneo. Cara, o meu pedido nessa noite ao Senhor é que Ele blinde os nossos corações, sabe? É que Ele nos dê, sabe, cada vez mais essa identidade, essa certeza, cara, que essa vida aqui, terrena, esse corpo aqui de carne e osso, cara, isso daqui, gente, é tudo passageiro. O que o Senhor preparou para mim e para você, cara, é muito maior, sabe? Mas deixa eu te falar, as distrações elas vão vir. E talvez elas já estejam em algum momento na sua vida, sabe? E nós não podemos deixar, cara, que isso, sabe, nos bloqueie de viver aquilo que o Senhor já planejou para nós. A palavra de Deus vai falar, cara, e eu quero ler com vocês, esse versículo é
é insano, cara. Eu acho lindo. Jeremias 1:5. Esse versículo eu carrego para minha vida, cara. Porque, gente, deixa eu falar para vocês, cara, é muito louco, né? Mas há muito tempo atrás, há tempos atrás, e até agora, né, a gente olha e fala, poxa, estava até brincando ali na lounge. Cara, que dá na nossa cabeça, né, Gabrielzinho? Não, vamos lá para Mogi e vamos para outra igreja. Falei, mano, eu tenho a percepção que, nossa, cara, sabe? Só pessoas grandes e pessoas assim que você fala, mano, aquele mega prestígio e tal. Você fala, não. Daí quando vem eu, Gabrielzinho, mano, vem, eu falo, Gabriel, mas poxa, mano, vamos vocês lá para Sanja, cara, vamos estar lá junto. Não, Lipão, vem ministrar pra gente, vem estar junto. Cara, talvez em alguns momentos o meu coração e o seu coração possa se pegar nesse lugar de, Jesus, eu sou tão, sabe, de boa, eu sou humilde, cara, eu não sei falar direito, eu não sei, sabe, fazer tudo direito, tocar direito, cantar direito. Mano, deixa eu te falar, aquele que te chamou é aquele que capacita para você. Em Jeremias 1:5, a Bíblia vai falar assim, ó: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar porque ainda sou muito... Não, o que eu sou? Eu sou muito jovem. Eu quero dar uma palavrinha aí, cara. Dá uma pausinha no 5 e no 6 aí comigo, cara. É o que eu acabei de falar para vocês. O Senhor nos separou para ser profeta às nações. E não somente, sabe, as nações, mas, cara, talvez essas nações em alguns momentos, em alguns casos, pode ser dentro da sua casa, pode ser na sua escola, pode ser no seu trabalho, mano, pode ser naquele amigo insuportável, sabe, que você fala, mano, esse cara é muito zoeira, cara, esse cara precisa de Jesus também, ele precisa da sua voz, ele precisa da minha, sabe, da palavra que nós carregamos sobre a vida dele. E muitas vezes, cara, nós seres humanos, né, temos um patamar mínimo ali. Não, eu só vou quando acontecer isso. Gente, é só eu ou vocês também têm um patamar mínimo aí? Vocês têm um patamar mínimo assim? Porque, cara, em alguns momentos eu falo assim, não, eu não vou pregar, porque, poxa, eu só vou pregar, mas eu nem fiz um ofertório nunca. Como é que eu já vou pregar? Sabe essas coisas, Gabriel? A gente fala assim, mano, como é que eu vou fazer? Não, tem uma escadinha ali. A gente vai criando, cara, na nossa mente, no nosso coração, algumas regras, né? Que vai tipo, poxa, não, precisa fazer isso primeiro, peraí. Cara, quem capacita é o Senhor, e se o Senhor usou, sabe, o anjo da igreja, se o pastor em algum momento chegou, mano, fala aí, Braga, do nada, Braga, vai lá, fecha o culto, Braga, vai lá, não sei o quê. Pode ser que em algum momento seu pastor chegue em você e fala, peraí, mano, abre o culto lá, ou tem uma palavra de oferta, peraí, compartilha com a gente. Cara, esteja pronto, meu amigo, esteja pronto, porque assim como está escrito na palavra, sabe, o Senhor nos capacitou a ser profeta às nações. E se tem uma coisa que eu quero já colocar nesse comecinho aqui com você aqui, cara, não coloque limitações ao poder do seu Deus, mano. Não coloque limitações, cara, ao poder do seu Deus. Continuando no 7 aqui, o Senhor porém me disse, não diga eu sou muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenhas medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Mano, olha quem garante. Estou com você, filhão. Estou com você, cara. Deixa eu só. Quem nos garante é o Senhor. Se o Senhor nos garante, cara, para que a gente tem medo? O que muitas vezes faz a gente parar, sabe? Qual é a limitação que há no nosso coração em algum momento? Fala, poxa, eu não sou capaz, cara. Não consigo. Quem disse? O Gabriel falou um rolê ali dentro, eu achei muito louco. Falou, Gabriel, vai ser incrível, mano. Tenho certeza que o Senhor tem algo. Ele falou, mano, nós oramos, temos quartinho, buscamos o Senhor, confessamos que não somos um nada. Então, mano, então só vamos, Lipão. E é sobre isso, cara. Eu não sei falar mesmo, eu não sei pregar mesmo, sabe, como talvez na minha mente eu deva fazer, ou seja o que for, mas cara, o meu tempo com o Senhor eu tenho, o Senhor lapida o meu coração, sabe, do jeito, cara, que Ele tem preparado para a minha vida. Cada um de nós temos uma porção, cara, que o Senhor preparou só para você. Talvez em algum momento, sabe,
Eu já me coloquei, poxa, mas eu não tenho toda, sabe, decorado todas as histórias e tal. Mas cara, a porção que o Senhor separou para mim e para você, cara, ela já é para alcançar vidas. Ela já é para trocar, sabe, outras pessoas. Como a palavra disse aqui, já é para trocar uma geração. Já é para tocar, sabe, a sua casa, já é para tocar a sua família, os seus amigos. Cara, não deixe que nada te limite de viver aquilo que o Senhor, sabe, cara, preparou para você. O problema é que nós queremos controlar o tempo. Nós queremos controlar o que está certo, qual que é o parâmetro que eu acho que é bom, sabe? Ei, deixa eu te falar uma coisa, cara. Não é eu e não é você que vai ter o parâmetro do bom. Porque na verdade todos nós, cara, não temos nada sem Cristo. Cristo é bom. A gente é zoado. A gente erra pra caramba, cara. Nós procuramos cada dia mais, sabe, estar mais próximos, parecidos com Cristo. Mas, cara, a nossa carne é pecaminosa, sabe? Nós somos tendenciados a isso. Se nós não estivermos em Jesus, cara, todos os dias buscando e falando: Jesus, mata a minha vontade, mata, Senhor, o meu coração orgulhoso, mata, Senhor, sabe, aquilo que, cara, tira de mim, me transforma. Se nós todos os dias, cara, não estivermos ali ajoelhados na presença do Senhor, cara, rendendo os nossos corações, cara, o que sobra de mim, o que sobra de você? Nada. Não sobra nada de nós, cara, porque a gente é muito zoado. Mas, cara, a partir do momento que nós lançamos ali, sabe, Jesus, eu preciso, cara, eu preciso de você, Jesus. O problema é que hoje, gente, nessa correria, nessa loucura, sabe, que tá os dias, cara, nessas informações, hoje parece que tudo agora virou chat, né, GPT, e você vai e pergunta: cara, eu quero saber quantos quilômetros tem daqui à China. Chat, quantos quilômetros tem daqui? Cara, o chat vem, entendeu? Cara, a gente vai se tornando preguiçoso, a gente vai deixando de buscar, sabe? E com Cristo, muitas vezes, cara, a gente faz isso também, entendeu? Cara, muitas vezes com Cristo, a aceleração dos dias, a loucura ali, a insanidade, da gente sempre pensar: nossa, eu preciso fazer isso, aquilo, eu preciso estudar a faculdade, aquilo. Cara, vai deixando o nosso tempo com Deus, vai deixando, sabe, o momento que o Senhor falou: peraí, cara, para, reflita, fale comigo, descanse. Cara, a gente vai trocando pela correria dos dias. Gente, tenho certeza que muitos aqui, não vou falar todos, mas muitos aqui em algum momento já ouviu o áudio que alguém mandou no WhatsApp no 2x. E talvez muitos aqui só escutem no 2x, mano. O que é isso, galera? Aceleração dos dias, cara. A loucura, sabe? A insanidade que a gente está sem paciência até para ouvir o que o outro tem para falar. Não, porque eu acho que eu falo um pouquinho demais no WhatsApp, sabe, gente? Da galera fala: nossa, Lipão, áudio de 5 minutos, você zoa, hein? A galera da mídia adora, cara, que às vezes eu tenho uma ideia, mandando em 10 minutos. Falo: nossa, peraí, deixa eu dar um pause. Cara, a gente está vivendo dias corridos, acelerados, cara, e a gente está esquecendo e levando isso para dentro do nosso ambiente com Jesus. Só que o Senhor não nos chamou para a gente encontrar, esbarrar com Ele na rotina do nosso dia, não. O Senhor nos chamou para ter um tempo de intimidade, de descanso, de paz com Ele, cara, durante o nosso dia. Você já viu aquela pessoa que, sempre quando você troca uma ideia e fala: mano, eu estou cansado. Nossa, uma correria, né? Cara, eu sou, sabe, uma pessoa que eu tenho bastante afazeres, bastante correria, eu e amor. Mas, cara, uma coisa que eu tenho tentado melhorar em mim é responder, porque às vezes no automático a gente vai: correria, né? Cara, que correria é essa? Que loucura é essa, sabe? Que parece que nada mais consegue nos parar, porque não, estou corrido, né, e tal. Cara, o Senhor nos chama para um lugar de refrigério. O Senhor me chama e te chama para um lugar de paz. Cara, feche seus olhos aí um minutinho. Respira um pouquinho mais fundo aí, sabe? Solta. Talvez até agora você ainda está um pouco acelerado aí no seu lugar, cara. Mas eu quero que nesse minuto,
Eu quero te dar um minuto para você refletir sobre o seu dia hoje, mano. Como foi? Será que nesse dia, nesse percurso, você conseguiu parar e agradecer ao Senhor pela oportunidade só da vida? Só da vida? Eu quero ficar um minuto aqui, sabe? De desacelerar um pouco, gente. Será que nesse minuto você consegue falar com o Senhor e agradecer a Ele por algo nessa noite? Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos trouxe em paz para esse lugar. O Senhor trouxe os nossos amigos e irmãos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, não nos deixe, Pai, te perder na correria dos nossos dias. Isso não está nem na palavra, nem pus isso, mas, Pai, eu sinto de orar. Não nos deixe perder, Senhor, na correria dos nossos afazeres, Pai. Não deixe que um WhatsApp, Senhor, sabe, uma rede social, um trabalho, roube aquilo que é mais precioso, que é o nosso tempo, porque ele não volta. Não deixe, Senhor, sabe, que as dificuldades, Pai, as enfermidades, Jesus, sejam mais fortes e maior do que o Teu poder. Talvez haja pessoas nessa noite aqui, Pai, que até agora, Senhor, clamam ainda por uma enfermidade, Jesus. Assim como eu também clamo, Senhor, por algumas enfermidades, Pai. Eu sei que possa ter pessoas aqui, Senhor, que talvez no seu íntimo, lá no ser, elas estão correndo dentro de si, Senhor, e talvez não conseguiram achar ainda esse lugar de paz que só há em Ti. Eu peço que nesse momento, Espírito Santo, o Seu Espírito de paz, o Seu Espírito de cura, Ele passe por cada cadeira, Jesus, onde houver uma mão estendida, um coração rendido, Pai. A Tua palavra diz que tudo se faz novo, Senhor. O Senhor renova, Senhor, as forças. Então que nessa noite, se houver pessoas, Pai, eu creio que há, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, causado esse incômodo no meu espírito, que até agora talvez não conseguiu nem desacelerar. Espírito de paz, Espírito de cura, cura da alma, cura do ser, cura do intelecto. O que é impossível para Ti, Jesus? Não é nada impossível para Ti, Espírito Santo. Então, se nessa noite houver, Senhor, e há corações, Pai, ansiosos, desejosos, Senhor, por uma cura, Pai, Senhor, toca. Toca, Senhor. Se há corações nessa noite, Senhor, que estejam enraizados, Senhor, uma amargura, Senhor, talvez algo, sabe, que precisa ser transformado, rendido, Pai, arranca e coloca a Tua paz, a Tua porção de descanso, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nossa, gente, que loucurinha, hein? Nossa, Gabriel, estragou eu já. De verdade, gente, às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, e talvez dentro da casa do Senhor, nós corremos, porque não, o foco é esse, o propósito é estarmos com Cristo, o foco é, sabe, onde nós estaremos com Ele, sim, cara. Esse é
o nosso maior propósito, sabe? Mas deixa eu te falar, esse não é o ponto final da nossa vida. O ponto final da nossa vida não é simplesmente só estar lá com Cristo, não, cara. O ponto da nossa jornada cristã também, cara, é nós ansiarmos em andar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, no dia bom, no dia mau, desejarmos estar com Ele, ter relacionamento com Ele. Foi para isso que Ele nos chamou, cara, para ter relacionamento com Ele, para estarmos com Ele, sabe? Às vezes nós queremos fazer tanto, servir tanto, fazer várias coisas, e quando a gente vai ver, cara, cadê Jesus, mano? Ô, louco. A gente perde Jesus. A gente perde Jesus, cara, nos afazeres, sabe? Então esse é o nosso anseio do coração, estar com Ele todo dia, conhecê-lo cada vez mais, sabe, nos tornarmos mais parecidos com Ele. Porque se nós não estivermos Senhor, cara, se nós não estivermos Jesus, não estaremos com Ele no céu. Uma vez eu vi eu não lembro quem que foi que falou, cara, não adianta nada a gente querer morar com Cristo no céu, se nem na terra, se na terra a gente o desconhece. Não adianta nada nós ansiarmos viver, sabe, nossa, lá com Cristo, cara, se nem na terra nós nos conhecemos, deixa eu te falar. Você chama um estranho para entrar na sua casa e sentar na sua mesa e fica, não. E eu tenho isso muito no meu coração, eu compartilho muito isso com a galera de Sanja, cara. Nossa, isso é uma coisa que me dá até, sabe, eu falo, Jesus, guarda minha vida, meu coração. Porque eu acho que vai ser algo muito triste, cara. Um dia nós nos apresentarmos ao Senhor, Ele olhar e falar, mano, imagina, cara, em algum momento, Ele pegar e falar, mano, não te conheço. Você fala, ô louco, Jesus, eu era lá de Sanja, cara. Mano, era do Influa e tal, isso aqui, isso aqui. Ele fala, não. Você só frequentou. Você não me chamou para pertencer junto com você, sabe? Você não quis relacionamento, cara, vai ser muito triste. Então, cara, se eu e você temos esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui hoje, cara, aproveite todos os momentos, cara, para se entregar ao máximo, para se render ao máximo, para ser transformado cada vez mais nele, cara. Esse é o anseio do coração do Senhor, as nossas vidas, que nós sejamos cada vez mais íntimos dele, cara. Que nós não corramos atrás de algo, cara, que a traça, sabe, corroa, que se perca, que não tenha valor somente nessa terra. Não, nós precisamos correr, como a palavra já diz, por algo que vai nos trazer a vida eterna, cara. Não junteis tesouros aqui na terra, sabe, relógios, essas coisas, dinheiro e tal, cara, tudo isso vai passar, tudo isso é muito pouco, cara. Mas a vida que nós teremos com Cristo, a partir do momento também aquela que nós vivemos nessa terra, andando com Ele em direção, ela muda tudo, mano. Ela muda os nossos dias, ela muda os nossos posicionamentos, cara, ela muda tudo. O encontro com Cristo, cara, ele vira a nossa vida de ponta cabeça, mano. E eu quero compartilhar uma outra passagem da Bíblia que eu acho incrível, cara. Eu acho incrível, e foi um dos encontros assim que me faz muito refletir quando eu leio a Bíblia, sabe? Abre sua Bíblia aí comigo, em Marcos, capítulo 10, 17, 22. Cara, se você for ler esse pedacinho de Marcos aí, Jesus está passando pela Galiléia, pela Judéia, Jesus está fazendo uma turnê ali, cara. E daí ele está fazendo uma turnê de milagres, de transformação, de cura e leprosos, cara, e multiplicação de pães, várias coisas acontecendo. Mano, é lindo quando você começa a ler, você fala, mano, Jesus está fazendo várias coisas, vários milagres acontecendo, cara. E daí acontece essa situação, Marcos 10, 17, em diante diz assim, que fala sobre a passagem do jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, bom mestre, o que fareis para herdar a vida eterna? Cara, que louco, né? Imagina Jesus passando, do nada vem um malucão e tal, e ajoelha, ele faz todo o protocolo, cara, ele fala, Jesus, o que eu preciso fazer? Me diga, para herdar a vida eterna.
Cara, esse pedacinho, para mim, lendo e relendo, e sendo ministrado através desse versículo, cara, talvez depois você leia e Jesus te dê uma revelação diferente ou algo mais, cara, eu nesses versos, eu vi um coração inquieto. Eu vi um coração inquieto, sabe? Jesus, me fala aí, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele fala, bom mestre. E depois Jesus fala para ele aqui, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha o que fala no versículo seguinte, você conhece os meus mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Cara, esse cara já era um crente, cara. Ele já fazia tudo. Ele tinha o padrãozinho na mente dele ali, mano, não roubo, não mato, sabe, honro meu pai e minha mãe. Esse cara tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas o que lhe faltava é aquilo que eu falei, sabe, sobre o coração inquieto, sobre quem ainda não tem uma identidade firmada. O jovem que não tem uma identidade firmada, ele fica, cara, o que eu preciso, Jesus, os momentos de oração deles é assim, Jesus, fala para mim aí, nossa Jesus, o que eu preciso fazer, sabe? Ele só quer saber, fala, consumir. E muitas vezes acontece isso que eu falei para vocês, Jesus só quer que a gente, cara, um coração agitado, um coração desesperado, um coração, sabe, borbulhento, barulhento, quer dizer, sabe, cara, como vai parar para ouvir a voz calma de Deus? Deus, ele não grita, ele não é loucão, cara, sabe, de tipo, às vezes ele dá uns berros com a gente, acorda, tu que dá, sei lá, ele fala umas coisas meio insanas às vezes, mas deixa eu te falar. Se a gente vive em meio a barulhos, a coisas, sabe, turbulentas, e cara, não paro e vou, é 2x, é WhatsApp, cara, o nosso ser fica inquieto, e eu imagino, sabe, que esse jovem, ele tinha uma necessidade, cara, de saber o que eu preciso fazer, Jesus, o que eu preciso, essa é a pergunta dessa geração, galera, o que eu preciso para ganhar mais? O que eu preciso para fazer para me tacar? O que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso? Cara, essa pergunta, ela está sendo cada vez mais insanamente, cara, martelada na nossa cabeça. O que eu preciso? E talvez em alguns momentos o Senhor fala, cara, você só precisa de mim e de mais nada. Não, Jesus, eu não quero isso. Eu quero, Senhor, isso. Às vezes Jesus está de frente com a gente, cara, e só está falando aqui, você só precisa disso, de mim. E a gente ainda está, Jesus, eu preciso, cara. A escolha correta que nós precisamos fazer, cara, é admitir que, Jesus, eu não sei nada sem ti. Eu preciso de ti, só de ti. A palavra de Deus diz, cara, que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nos rendermos, sabe, nos humilharmos perante a presença dele, cara, ele virá, derramará a porção dele sobre nossas vidas. Ei, deixa eu te falar, cara, talvez você se decepcione hoje, mas mano, deixa eu te falar, talvez não, você não vai se decepcionar, porque o Senhor quer te dar a porção verdadeira que te transborda, cara, você não precisa de mais nada, você só precisa da presença dEle. Talvez você só precisa da identidade, sabe, fortalecida, cara, novamente ali, sabe, reavivada. Talvez o que nós precisamos hoje, eu já tenho sentido isso, desde o momento que nós chegamos aqui no culto da base, talvez, sabe, é de um tempinho ali que a gente fala, Jesus, aqui pai, vem Jesus, estou disponível pai, sabe, me perdoa, me ajuda, me fortalece, cara, eu não sou nada sem ti. Talvez a gente só precise falar para Ele, que a gente só precisa dEle, porque talvez na nossa correria do 2x, mano, a gente não conseguiu nem trocar essa ideia ainda. Cara, esse jovem, ele tinha um anseio no coração dele, sabe? O que eu preciso fazer, cara? E daí o mais louco, cara, o mais louco, é que quando a gente começa a ler aqui,
O versículo 20 vai falar assim: Jesus olhou para ele e o acusou, e falou isso, e falou aquilo e aquilo. Não, é o 20 aí, né? É o 21, perdão, gente. O versículo 21 vai falar assim, ó: Jesus olhou para ele com amor. Cara, esse momento, para mim é o momento que Jesus, ele colocou o dedo na ferida dele, mano. Qual que era a ferida dele? Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha talvez todos os prestígios que uma pessoa, sabe, importante poderia ter, mas cara, Jesus falou, mano, tirou o prestígio, tirou o dinheiro, tirou tudo que é supérfluo, e Jesus foi com o dedo na ferida dele. Talvez hoje seja um dia que o Jesus, ele esteja aqui, ele está, e talvez ele coloque o dedo em algumas feridas do nosso coração. Mas olha que da hora, mano. Jesus não colocou o dedo na ferida daquele jovem com raiva, com ódio. Mano, você sabe com quem você está falando? Sou Jesus. Não. A palavra vai dizer que Jesus olhou para ele com amor. Cara, deixa eu te falar, às vezes a gente até tem alguns tempos, em algumas mesas, em alguns momentos, cara, que a gente precisa alinhar, sabe, que a gente precisa trocar uma ideia mais séria, talvez, sabe, talvez dar uma discipulada ali. Mas cara, não adianta nós falarmos algo na raiva, sabe, ou muitas vezes na ferida, sem amar primeiro. Você já viu aquela pessoa que tipo assim, cara, ela não ama, ela como diz a pessoa que pensa só em si, esqueci o nome. Ela é egoísta. Ela é egoísta, mas ela tem um palpite para aquilo. Ela quer falar alguma coisa sobre sua vida, ela quer, sabe, cara? Cara, às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas deixa eu te falar algo. E a Bíblia diz, ela nos ensina isso. Não tem como nós lapidarmos ou nós sermos canal de voz, uma boca de Deus na vida de alguém, cara, se primeiro nós não amarmos. O amor, ele transforma, galera. O amor, ele cura, sabe? O amor, ele regenera, cara. Cara, quantas vezes, cara, eu já fui lapidado, Jesus já usou uns caras, cara veio, Lipão, isso, mas no final falou, cara, mas me dá um abraço aqui, mano, eu te amo. Cara, é assim que Jesus faz com a gente. Eu creio que nessa noite talvez Ele coloque, sabe, o dedo em algumas feridas do nosso coração, mas deixa eu te falar, não antes de primeiro Ele nos amar. Não antes de primeiro Ele, sabe, Ele ratificar, cara, Ele novamente, sabe, mostrar para você a identidade que Ele já planejou para você viver. E é uma identidade de filho, é uma identidade, sabe, cara, que é uma identidade poderosa. Talvez doa tanto em alguns momentos em nós, porque talvez a gente ainda fica, poxa, Jesus, aconteceu isso, sabe? Tal pessoa falou desse jeito, peraí. A gente é família, cara. Nós somos famílias em Cristo. Nós somos uma igreja que nós carregamos, sabe? Essa porção, essa essência é linda, eu tenho certeza. Cada cidade, Tremembé, Taubaté, Caçapava, Caraguá. Mano, tem um GC lá em Caraguá, cara, acontecendo. Mano, do nada, os malucos de São José, mano, lá, mano, sei lá, moro lá em Caraguá, subo pro GC, mas cara, tá acontecendo algo lá, posso derramar esse amor sobre as vidas? Cara, derrama lá e tá acontecendo. Talvez em algum momento esses caras vão lapidar umas outras vidas, já está lapidando, mas cara, primeiro eles estão amando. Cara, o amor ele faz tudo ser leve, sabe? Ele faz tudo ser leve, e quando Jesus, ele fala, cara, no versículo 21, eu vou ler aqui na minha. Jesus olhou para ele e o amou, e falou, falta uma coisa, e disse ele, vá, vende tudo o que você possui, e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Ponto, quero parar aí. A intenção de Jesus com essa pergunta foi tirar a verdade do ídolo do coração dele. Ele não tinha Jesus.
Agora você imagina comigo, cara. Ele estava de frente com Cristo, que estava fazendo uma sequência de milagres, cara. Estava multiplicando pães, estava curando leprosos, estava fazendo várias coisas. Cara, ele teve a oportunidade de ficar com Cristo. De frente a frente, ele fez a pergunta certa. Senhor, o que eu preciso? O Senhor deu a resposta certa. Cara, vende tudo o que você tem. E o finalzinho vai falar que Jesus disse para ele: vem aí, siga-me. Cara, ele fez a pergunta certa, ele teve a resposta certa, ele teve o convite certo, mas ele teve a escolha errada. Quantas vezes, cara, de frente com Cristo, Ele nos dá a resposta certa, mas talvez o nosso coração ainda, cara, não conseguiu, sabe, ser curado de algumas coisas, e nós deixamos de viver algo poderoso, porque ainda nós estamos presos nos ídolos dos nossos corações, cara. O que é um ídolo, Lipe? Cara, ídolo é tudo aquilo que se você tirar, cara, te dá aquela sensação de, poxa, não tem mais sentido a vida. Não tem. Isso é um ídolo. Tem pessoas hoje, cara, que perderam, que tem tanto dinheiro, mas, cara, só tem um dinheiro que você olha, você fala assim, poxa, falta muito. Tão afundada, sabe, numa tristeza profunda, porque de verdade, o ídolo que o coração dela, sabe, colocou, não traz para ela a paz que nós falamos, a paz que só Cristo dá. Cara, talvez o nosso coração em algum momento possa ter colocado algumas coisas no lugar, sabe, que de verdade, gente, não vai ser completo se não for Jesus. Não vai ser completo se nós não tirarmos, sabe, seja o que for, que ocupe o lugar dele, aquele lugar é cativo dele. Como eu já falei aqui, nós somos criados e dentro do nosso coração há um altar que está escrito assim, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e tudo que a gente coloque lá, vai nos causar tristeza, porque não é para estar lá, saca? Talvez o Senhor queira nos mostrar ídolos que nós precisamos hoje lançar aqui, sabe? Aos pés dele. Talvez seja uma obsessão desenfreada por um sucesso. Talvez seja um fascínio absurdo por alguma coisa. Hoje a gente vê tantas pessoas fascinadas em tantas coisas, sabe, cara? E é política, e é futebol, e é várias coisas. Cara, pessoas tatuando a sua própria pele com o rosto de uma pessoa que, cara, tudo bem, aquele cara fez uma história, sabe, mas cara, qual é o sentido? Eu não sei se você já parou para pensar isso, mano, qual que é o sentido de a cara de alguém, cara? Talvez seja um vazio que só Cristo preenche, só Cristo pode dar, sabe, essa plena alegria, essa plena certeza, cara. Jesus olhou para ele e o amou, cara. Eu fico pensando na oportunidade que Jesus, cara, deu, sabe, para ele. Eu fico pensando, cara. Jesus falou, mano, deixa tudo que você tem e siga-me. Cara, esse cara era para estar andando, mano, com todos os outros apóstolos, cara. Imagina a oportunidade que Jesus deu para ele. Cara, será que hoje, se o Senhor, Ele aqui ó, descesse aqui, e Ele falasse para mim e para você, vende tudo que você tem, deixa tudo que você tem, isso, aquilo, larga isso, será que talvez a nossa escolha não seria talvez a mesma desse homem? Será que o nosso coração não tendenciaria também, sabe, talvez, porque quando a gente lê, a gente olha e fala, poxa, não, eu não faria isso, mas quantas vezes no nosso dia a dia, cara, a gente negocia coisas que o Senhor falou não, não negocie, cara, e às vezes por uma moeda barata, sabe, e às vezes não, sempre praticamente é por algo barato, porque mano, olha a moeda, na verdade nem a moeda, olha a riqueza que estava sendo oferecida para ele, e ele não... Será que hoje eu e você, nós temos a coragem de fazer aquelas orações perigosas, sabe?
Sabe aquelas orações que a gente fala: Senhor, arranca de mim, Pai, tudo aquilo que ainda é ídolo dentro do meu coração, Senhor. Tudo que ainda ocupa o teu lugar aqui dentro, Senhor. Talvez até agora, Jesus, eu ainda negociei algumas coisas, eu ainda, sabe, flertei com outras, eu ainda estou programando. Cara, será que nós conseguimos hoje ser sinceros e falar isso com o Senhor? Senhor, arranca de mim, Senhor, sabe, os ídolos que eu preciso tirar do meu coração ainda, Jesus. Cara, eu sempre fiz essa oração e às vezes falava assim: Jesus, arranca até as coisas que eu não lembro. Porque tem coisa que está tão já cravada em nós como uma identidade. Ah, sei lá, mano, é uma mentirinha só, é uma coisinha só, sabe, é uma coisa que... Cara, tudo que nos afasta de Deus, arranca. Às vezes tem tanta coisa que se tornou tão rotineiro nosso, talvez em algum momento, que, cara, aquilo começa a se tornar parte de nós. Mas deixa eu te falar, não é a parte que Jesus programou e desejou que nós vivêssemos. Então talvez seja uma falta de caráter, então talvez seja assim uma mentira, talvez seja, sabe, um olho invejoso, sei lá, cara. Cada um aí em oração, fale com o Senhor e o Senhor traz aí para cada um. A verdade é que tudo o que nós colocamos no lugar que foi feito apenas para ter o Senhor, cara, vai nos levar a ruínas. Com Jesus já foi assim, gente. A realidade do evangelho é diferente, saca? Tem uma canção que eu gosto muito de umas canções específicas do Marcos Telles. E cara, o Amado Timóteo é um álbum que eu piro, eu acho incrível. E ele fala um verso, eu achei incrível, cara. E eu pus aqui porque eu preciso compartilhar isso com você, que ele falou assim: na realidade do evangelho, a realidade das coisas ganham pesos diferentes, ganham outras cores. Na realidade do evangelho, porque eu e você, qual que é a realidade desse mundo? Nós somos, sabe, nós somos treinados a reter, preciso de mais, mas cara, na realidade, ele fala isso, na realidade subversiva do evangelho, é dando que se recebe, é morrendo que se vive. Ei, deixa eu te falar uma coisa, cara, o sucesso de Cristo, ele não foi medido pelos grandes milagres que ele fez, o sucesso de Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento. Ele se esvaziou, ele cumpriu tudo que o Pai o mandou fazer. E no final ele se entregou por mim e por você. Era o propósito final. Se Cristo foi medido pelo seu nível de esvaziamento, por que muitas vezes nós queremos encher? Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Essa cidade tem vivido... Cara, eu não venho sempre aqui, mas a minha empresa, como eu falei para alguns, ela tem uma sede aqui. E cara, todo mundo daqui, que trabalha aqui em Mogi, da minha galera do trampo, eles falam: mano, Mogi é uma cidade incrível, Mogi é uma cidade poderosa, uma cidade, cara, que tem um valor legal, sabe? Ela é uma cidade deliciosa de se morar e tal. Cara, uma cidade incrível, cheia de coisas. Mas deixa eu te falar, será que por ser cheia de coisas, assim como é Sanja também, assim como é Taubaté, outra cidade, será que essa galera não precisa saber um pouco mais sobre o esvaziamento que precisa ter para acessar o Cristo? Cara, talvez a consciência, e eu creio nisso, no poder, como eu já falei, sobre a vida de cada um de vocês aqui dessa cidade. Cara, esse culto ele vai cada vez mais transbordar, essa igreja ela vai cada vez mais se tornar pequena. Por quê? Porque, cara, há um povo lá fora que está desejando a palavra. Há um povo lá fora que está sem essa identidade que nós temos falado, sabe? Que está procurando, está batendo cabeça, está confuso, cara. Mas esse povo precisa ser tocado e acessado por um povo que tem a sua identidade firme, sabe? Eu sou filho de Deus, eu tenho uma mensagem que pode transformar a sua vida. E essa mensagem o Senhor confiou a mim e a você, cara. É para as nações, mas é para a sua casa, é para a sua escola, é como a gente já trocou essa ideia. Ei, talvez você olhe para o lado aí e você fala: poxa, está vazio aqui a cadeira. Cara, culpa sua, culpa minha.
A partir do momento que nós temos esse senso de, tipo assim, cara, de responsabilidade, essa igreja vai ficar pequena para aquilo que Jesus vai fazer. Jesus, mas eu estou aqui, ó. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente está tão cheio de si, que a gente olha para o pastoreio e fala, nossa, pastor, não faz. Oxe. Nossa, vamos fazer isso. Ah, mas, poxa, os líderes não faz. Nossa, o Gabrielzinho devia. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu falo muito isso com a galera. Eu falo, mano, talvez o incômodo que Jesus está colocando no seu coração seja para começar a partir de você. Seja para ser você o primeiro. Seja para você chegar, cara, e falar, Gabriel, sério, mano, tô com um incômodo do evangelismo na rua aqui. Mano, bora fazer uma loucura aqui? Gente, o Gabriel tá na loucura do trampo muitas vezes. Mas eu tenho certeza, como a gente tava trocando ideia, ele vai falar, mano, vai lá, faz lá. O que um líder mais gosta, cara, de direcionar isso, mano, vai lá. Tamo junto, cara, eu vou cobrir você e tal, porque de verdade, gente, nós estamos à frente do ministério, mas nós não somos o rei do ministério, cara, o rei é Cristo. Nós somos participantes da mesa de Cristo. Então na mesa de Cristo, cara, como nós já falamos, todo mundo olha no olho, todo mundo tem uma responsabilidade aqui. Todo mundo tem uma responsabilidade, sabe? Vocês, galera aqui de Mogi, mano, vocês têm uma grande responsabilidade que Cristo confiou a vocês. O Influa ficou uma estação sem estar aqui, cara, esse é o primeiro culto, mano, que privilégio estar aqui com vocês, mas deixa eu te falar, quando acabar isso daqui, cada um volta para a sua cidade, e o pós é o que vai realmente fazer essa cidade ser tocada, transformada, sabe? Não fica esperando que vai ser sempre eventos grandes e tal, não, cara, é um 2 ou mais com 3 aqui, é um 2 ou mais com 5 ali, cara, vai se movendo. Nós já estamos vivendo essa porção de cara aí cada vez mais agregando e trazendo pessoas. E aí? Some, cara. Some com a igreja de vocês, some com a liderança de vocês, cara. Sabe, fala, Jesus, assume essa responsabilidade, cara. Porque esse convite o Senhor também faz para nós, cara. O Senhor também faz para nós, gente. Se a galera do louvor quiser vir acompanhando aqui, agora que estou vendo a hora ali, gente, meu Deus. Hoje, Jesus oferece para mim e para você a mesma oportunidade. A mesma pergunta é nos dita hoje, sabe? E aí? Será que você consegue largar tudo o que você tem e seguir-me? Esse homem era para fazer parte, cara, da mesma proposta que Pedro teve, João teve, Mateus teve. A pior perda que nós podemos ter, gente, não é abrir mão do que temos. A pior perda que nós podemos ter é rejeitar quem Cristo é. Rejeitar quem Cristo é. Talvez você esteja olhando e falando, cara, a gente começou esse cultão lá em cima, né? E agora a mensagem deu um... Cara, esse é o que o Senhor estava colocando muito no meu coração, sabe? Para trazer ao coração de vocês. Porque nós precisamos sair daqui com isso meio que... Jesus, sei lá, está descendo meio azedo. Rejeitar quem Cristo é. Não é o que Ele programou para nossas vidas, não é o que Ele desejou que nós vivêssemos. Ele nos chamou, assim como eu falei desde o começo, nós somos geração santa, povo eleito, exclusivo, e é para algo grande, é para algo poderoso, e não é só para essa cidade, para esse país, cara, é para todas as nações, é para todas as nações, cara. Tem um verso, que uma pregadora, lá de Sanja, que eu gosto muito, eu falei, cara, me dá esse versinho aí que eu quero colocar, porque, mano, ministra muito meu coração. Dá tudo certo, ainda é muito pouco. O que sara a ferida é quando nós olhamos para aquele que pode curar todas as feridas. Pregadora Kevin, lá de São José. Quando ela falou isso, eu falei, uou! Talvez a gente só está querendo dar tudo certo, cara. E talvez esse seja o nosso erro. Querer dar tudo certo. Tudo certo, certo. A única coisa que nós precisamos, cara, é olhar para o Senhor, sabe? Para os olhos dEle, cara. E falar, Jesus, eis-me aqui, cura o meu coração.
Cura minha alma, Senhor, cura o meu ser. Ei, Jesus, tira de dentro de mim os ídolos, Pai. Tira de dentro de mim aquilo que te afasta, Senhor, dos meus dias. Tira de dentro de mim aquilo que me leva para lugares zoados, cara, que me leva para coisas erradas, sabe? Cara, se hoje você fizer essa oração com toda a verdade do seu coração, eu tenho certeza, cara, que não amanhã, mas a partir dessa oração, cara, o Senhor já vai começar a te revelar. Ei, aquilo lá, hein, presta atenção, aquela questão lá, ei, aquele contato lá, ei. Ele só está te perguntando hoje, e aí? Será que você consegue deixar tudo o que você tem para me seguir? Essa é a pergunta do Senhor para nós nessa noite, sabe? Talvez você chegou aqui confuso, com tantas questões de identidade. Poxa, como, cara, eu esqueci o nome da moça que falou aqui no comecinho, mas ela falou algo que é tão normal às vezes acontecer, que é ter pessoas às vezes na igreja, infelizmente, mas às vezes tem pessoas que entram, participam, saem e são anônimas. Cara, isso é muito triste, porque o Senhor não nos chamou para nós sermos anônimos dentro da casa dEle. Ele preparou um banquete para nós, sabe? E esse banquete Ele não chama, ei anônimo, Ele chama, ei filho, ei filho, ei filha, você não é um anônimo, eu te coloquei essa identidade. Só que deixa eu te falar, cara, talvez a correria dos dias, talvez tantas coisas que você já viveu, você possa estar falando, cara, mas você, Lipão, não conhece a minha história. Ei, deixa eu te falar, eu não conheço mesmo, assim como você não conhece também a minha. Mas há um Deus que, cara, não perdeu o controle de nada. Que não perdeu. Fique de pé aí. Cara, Ele não perdeu o controle de nada. Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és poderoso, Pai. Hoje Ele nos faz o mesmo convite. E aí, será que você consegue deixar aquilo que te atrapalha? Será que você consegue deixar aquilo que você prioriza talvez um pouco mais? Ei, cara, fecha os teus olhos e começa a refletir. Jesus, será que há, Senhor, e o que há dentro de mim, Pai, que eu preciso entregar a Ti? Hoje não é um dia, sabe, de você receber. Jesus, eu vim porque eu quero. Não, hoje é um dia de entrega. A entrega do seu ser, a entrega da sua vida, a entrega do domínio, sabe, dos seus dias, cara. O que tem te afastado do Senhor? O que tem te afastado da presença dEle? O que tem te feito como um ídolo? Ele quer tirar hoje. Hoje o convite é para nós. É o mesmo convite, mas deixa eu te falar, Ele deseja que a resposta seja diferente. Ele deseja que a resposta seja diferente. Porque aquele homem rico, ele ficou chateado. Ele ficou com seu coração, poxa. Ele ficou com o coração dele enraivecido, sabe? E ele virou as costas para Jesus. Ele negou, cara, o convite. Ele foi embora. Deixa eu te falar uma coisa. O convite que Jesus está fazendo hoje. E aí, você vira as costas ou você abraça o mestre e segue? Enquanto nós estaremos louvando aqui, cara, eu quero te fazer um convite. Eu quero te fazer um convite. Eu quero que você seja verdadeiro, sabe? O mais verdadeiro. Porque não é por nós, não é pela liderança, não é por quem está do seu lado. Mano, é perante a presença que há neste lugar. É perante ao Rei dos Reis, que preparou isso daqui e foi para fazer esse convite para mim e para você. Cara, se houver nessa noite pessoas que tenham o seu coração, sabe, está um pouco entristecido, enfraquecido, você fala, cara, eu tenho tentado, Lipe, mas está muito difícil. Deixa eu te falar, você não vai conseguir sozinho, meu amigo. Você não está conseguindo sozinho. E é por isso que o Senhor chamou uma galera de várias cidades. Porque, cara, como família, nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos abraçar uns aos outros.
Cara, se você nessa noite precisa de um toque fresco, precisa de uma cura, precisa, Senhor, de uma porção diferente, mano, sei lá, não sei se dá para dar um passo à frente, mas cara, erga sua mão talvez aí do seu lugar, porque nós queremos orar por você, mano. Se há pessoas nessa noite que ela precisa de um toque diferente, fala: Jesus, talvez eu até agora negociei, Pai, talvez até agora, Senhor, eu ainda estou flertando com algumas coisas, eu ainda estou, sabe, Jesus, me ajuda nisso, me fortalece nisso. Cara, eu quero que você fique à vontade, cara, e você, levante as suas mãos, nós queremos orar por você, mano. Alguém da família de Cristo, sabe, que está do seu lado aí, mano, vai te abraçar, vai te dar um toque. Ele já está passando, galera. Ele já está passando.